Estamos dando continuidade à série Os Brados da Cruz, as últimas palavras de Jesus no Calvário. Esse tem sido um tempo tão especial, que Deus tem falado tanto conosco. Um tempo de tanto sofrimento para nós, um tempo de tantas notícias ruins, de tanta incerteza. E eu quero te dizer que você não está sozinho se você tem dias que você tem incerteza, tem medo, tem angústia no seu coração. E temos um encontro com as palavras de Cristo na cruz, pelo menos para mim, tem acalentado o meu coração em saber que Cristo nos encontra no nosso sofrimento. Nós não temos uma fé, ou não deveríamos ter uma fé triunfalista, onde se nós estamos sofrendo, se nós temos medo, se nós temos dúvidas, nós estamos em pecado. Não, nós estamos vendo o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Todo-Poderoso, pendurado no madeiro maldito, sofrendo em nosso lugar, em meu lugar, em seu lugar, pagando o preço completo do pecado, sofrendo a ira de Deus na sua totalidade, por mim e por você. E isso deve alegrar o nosso coração, trazer esperança para o nosso coração. E nessa tarde nós vamos falar sobre a quarta palavra de Jesus na cruz. É a palavra que está no meio. Nós temos 7 palavras de Cristo na cruz, 7 expressões de Cristo na cruz, 7 frases de Cristo na cruz. E essa é a quarta, ou seja, é a que está bem na metade. 3 vieram antes, 3 virão depois, e essa marca o cerne da cruz, e eu acho que ela é muito significativa, muito, muito forte. E você vê aí comigo, o nome dessa mensagem é Deus meu, um brado de angústia. O texto de hoje está em Mateus 27, nos versículos 45 a 50, e diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixa-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. A cena que nós vemos aqui na cruz do Calvário é uma cena em trevas. A.W. Pink, o grande escritor e pregador, diz que as outras frases de Cristo foram ditas à luz do dia. Jesus foi crucificado nas primeiras horas da manhã, e agora, ao meio-dia, até ali ao meio-dia, aquelas 3 frases haviam sido ditas. Mas agora, a partir do meio-dia, vieram trevas sobre a terra, e essas palavras foram ditas nesse clima de escuridão, de trevas densas, de pesar, porque estava chegando no ápice a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus nunca, essa é a primeira coisa que nós temos que ver aqui nesse texto, Jesus nunca havia experimentado separação do Pai. Lembre-se, Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre de Maria, a partir da semente humana de Maria e da semente divina de Deus. E ele, totalmente homem, totalmente Deus, viveu os seus 33 anos na terra, experimentando plena comunhão com o Pai. O Espírito Santo estava sobre Jesus, na sua natureza sem pecado, sem medida. Por isso que Jesus disse em João, nas suas orações e no seu discurso aos discípulos, João 14, 15, 16, 17, eu oro para que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um na totalidade, plena comunhão, pleno relacionamento. Jesus nunca havia experimentado separação do Pai. E agora nós vemos ele usando uma palavra
tão forte, dizendo: por que me abandonaste? Jesus experimenta aqui na cruz do Calvário, nesse momento, em seu lugar e em meu lugar, um total abandono do Pai. Veja, ele havia sofrido tudo em silêncio. Ele foi julgado por Pilatos, ele foi traído por Judas, ele foi zombado pelos soldados e pela multidão, e na sua boca não se ouviu nenhuma palavra de defesa, não se ouviu nenhuma palavra de reclamação. Ele sofreu como um cordeiro calado no matadouro. Ele não gritou, ele não chorou, ele não reclamou. Ele sofreu tudo, todo o escárnio, toda a traição em silêncio. Mas quando ele sente a separação do Pai, aí ele grita. Spurgeon, ao comentar essa passagem, diz, preste atenção que coisa profunda e forte isto. Esta foi a culminação de sua dor, o ponto central de toda a sua agonia. Essa palavra, a palavra Deus meu Deus, por que me abandonaste? A mais terrível que jamais brotará de lábios de homens para expressar a quintessência de uma agonia agudíssima, é sabiamente colocada em quarto lugar, como se exigiu de 3 palavras na vanguarda e de 3 palavras na retaguarda, como suas guarda-costas. Descreve a um homem bom, o Filho de Deus, ao Filho de Deus desamparado por seu Deus. Aqui, meus irmãos, não há uma encenação. O Pai realmente abandona o Filho na cruz. O Filho amado em quem ele tem prazer, em quem ele tem alegria. O Filho amado que cumpre a sua vontade. O Filho amado que é a plena expressão do ser do Pai. O Pai agora abandona esse Filho totalmente na cruz. E a primeira coisa que nós precisamos notar aqui é que Jesus, nesse momento, não chama Deus de Pai. Claro que não há uma separação na Trindade, a Trindade se separou por um momento, mas há uma interrupção de relacionamento. E quando esse relacionamento é interrompido, quando o filho experimenta o abandono do relacionamento com o Pai, ele não chama Deus de Pai. Ele diz: meu Deus, meu Deus. Deus sempre havia zelado pelo seu povo. Nós vemos em toda a história da redenção contada no Antigo Testamento, que nos leva até o drama da cruz, que mesmo Israel tendo pecado vez após vez, após vez, após vez, adulterado espiritualmente, Deus nunca havia abandonado o seu povo. O seu amor leal permanecia com o seu povo. Mesmo que Israel tenha sofrido castigos e disciplina de Deus, como no exílio, como no Egito, como no tempo dos juízes e tantos outros exemplos que são narrados na descrição do Antigo Testamento. O amor de Deus zelava pelo seu povo. Deus diz: eu estou disciplinando porque eu os amo. Como Moisés disse no deserto para o Senhor: se o Senhor não for, nós não iremos. E Deus nunca abandonou o seu povo, mesmo na desobediência, mesmo na rebeldia, mesmo na incredulidade, mesmo na idolatria. Deus sempre zelou pelo seu povo. A promessa de Deus é que ele habitaria no meio do seu povo. A promessa é que um dia ele reinaria e que não haveria mais rebeldia, não haveria mais pecado, que a lei estaria escrita no coração do povo. E todos fluiriam para Sião para ouvir da lei do Senhor. Mas agora, esse Deus que nunca abandonou o seu povo, abandona o seu filho na cruz do Calvário. Isso é muito forte, meus irmãos, isso é muito impactante. Cristo está ali na cruz, pendurado no madeiro, encarnando a missão de Israel e encarnando a missão da humanidade. Cristo agora está ali encarnando pecadores, pagando o preço pelo pecado. E sabe o que é mais forte nessa separação, nessa interrupção de relacionamento entre pai e filho, que sempre estiveram em plena comunhão, em total comunhão? É que não há resposta.
Jesus faz uma pergunta: por que me abandonaste? E o céu que outrora havia falado com o filho, dizendo: tu és o meu filho, em quem eu tenho alegria. 2 vezes, pelo menos nós temos registrado, a voz de Deus, do Pai, reafirmando a identidade e a missão do filho. Essa voz do Pai agora se cala. Eu me lembro de Gênesis capítulo 22, quando Abraão é chamado a sacrificar Isaque no Monte Moriá. E na hora que Abraão está para sacrificar Isaque, vem uma voz do céu dizendo: Abraão, não faça isso. Poupe o seu filho. Deus proverá para si um cordeiro. Essa voz que bradou do céu, provavelmente de um anjo, que poupou Isaque, que poupou a vida de Isaque no Monte Moriá, agora está em silêncio. Está em silêncio. E aqui, meus irmãos, eu não quero deixar para vocês uma ideia de que Deus castigou o filho, que o pai foi terrivelmente cruel e agora está castigando o filho. A gente precisa ressaltar que a cruz, o plano da redenção, é um plano conjunto do pai e do filho. A Bíblia diz que o filho se entregou voluntariamente. A Bíblia declara de forma muito direta que o filho do homem não pode ter a sua vida tirada, ele precisa dá-la voluntariamente. A Bíblia diz que Cristo escolheu entregar o seu sangue antes da fundação do mundo, e esse sangue é conhecido antes que os céus e a terra fossem criados. A cruz é um plano conjunto de pai e filho. E aí nós temos a certeza que o pai não se alegrou em fazer isso. O pai não se alegrou em fazer isso. Em Cristo o pai sofreu. Aqui é um debate teológico muito profundo, e há séculos a igreja tem discutido isso, que é a capacidade de Deus sofrer, a chamada impassibilidade de Deus. A capacidade de Deus sofrer ou não. Mas aqui o pai sofre porque o seu filho, agora abandonado, está sofrendo a separação total do relacionamento da Trindade e do Pai. John Stott, da forma que só John Stott talvez conseguiria colocar, diz: logo, não devemos falar de algo como Deus castigou a Jesus, ou Jesus convenceu a Deus. Nenhuma coisa nem outra, meu irmão. Nem o pai castigou o filho, e nem o filho convenceu o pai. Fazê-lo seria colocá-los um contra o outro, continua Stott. Como se agissem de maneira independente um do outro, ou mesmo em conflito entre si. O pai não impôs ao filho um suplício que ele estava relutante em aceitar. E nem o filho convenceu o pai de uma salvação que ele estivesse relutante em conceder. A cruz, a separação de pai e filho, foi um plano arquitetado por ambos, de um suplício que o filho voluntariamente aceitou e de uma salvação que o pai voluntariamente concedeu. A segunda coisa que nós vemos, a primeira então é essa separação do pai e do filho, é que o pecado é algo muito sério. Aqui nós vemos a plena concretização do salário, da consequência, do que o pecado traz. O seu preço final, o seu preço total. A Bíblia diz lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. E Cristo Jesus está experimentando a morte na sua expressão mais terrível. Cristo Jesus está experimentando a morte física, mas antes da morte física, ele experimenta a morte espiritual. Ele experimenta a separação do relacionamento, a interrupção do relacionamento pleno entre pai e filho. E aqui nós encontramos Jesus numa plena identificação com o pecador. Isso é o que o pecado faz conosco, meus irmãos. O pecado traz morte física.
E o pecado traz morte espiritual, que é ainda mais séria. Jesus experimenta as trevas profundas para que eu e você pudéssemos experimentar e viver na luz. Ele que é todo luz. João 1 diz que a luz veio ao mundo e a luz está no mundo, mas as trevas não recebem a luz. João 1 diz que a luz está brilhando no mundo, mas aqueles que estão nas trevas não querem vê-lo, ou não querem vê-la. E agora aquele que é todo luz, experimenta das trevas mais profundas. Aquele que é todo luz, mergulha em plena escuridão, em total silêncio, num mundo completamente caído. E ele se coloca em plena identificação conosco. O pecado é tão sério que somente o Filho de Deus, totalmente identificado conosco, 100% Deus, 100% homem, poderia pagar o seu preço. O preço do pecado é a morte, então é a morte que ele terá e ele será vencido. A terceira coisa que nós vemos, consequência da seriedade do pecado, é que Deus é santo. E aqui nós vemos a aplicação dessa santidade / justiça. Nós temos uma total falta de reverência a Deus nos dias atuais. Nós encontramos gente falando com Deus e é por isso que eu não gosto. Eu sei que não é pecado, não é errado. Por isso que eu não gosto de músicas que chamam Deus de você. Porque nós já vivemos numa cultura, isso aqui é uma posição pessoal, de que nós tratamos Deus como se fosse um best friend que vai passar pano para as nossas coisas, que vai ver o nosso pecado e vai falar como aquele pai e aquela mãe frouxos e vai dizer, tá tudo bem, vai, eu vou contar até 3. Esses dias eu vi uma tirinha que dizia, os pais, acho que era a Dona Anésia, dizendo, os pais de hoje são muito frouxos, eles dizem que vão contar até 3 e eles realmente contam até 3. Né? Antigamente, quando o pai e mãe falavam, vou contar até 3, meu amigo, você não deixava virar o 2, né? De medo do que poderia acontecer. E hoje nós encontramos essa ênfase exagerada, desequilibrada de que Deus é amor, mas Deus é um ser único. Até na teologia a gente diz que Deus é simples, no sentido de que Deus não tem divisão em si mesmo. Ou seja, o Deus que é amor não entra em conflito nenhum com o Deus que é santo e justo. O amor de Deus e a santidade de Deus estão plenamente equilibrados no seu ser e na sua revelação. E aqui nós vemos que Deus é santo e não se brinca com a sua glória. Nós temos tantas ênfases no Antigo e no Novo Testamento. O pessoal acha que é só no Antigo Testamento. A gente vê lá os filhos, o pessoal no deserto sendo consumido por causa do fogo estranho que foi levantado no acampamento. Nós vemos Uzá sendo fulminado porque tocou na arca quando não deveria tocar na arca de Deus, quando Davi estava transportando a arca da casa de Obed-Edom para a sua tenda em Jerusalém. Nós vemos tantas e tantas manifestações no Antigo Testamento da glória de Deus, mas no Novo Testamento nós também vemos. Nós vemos Ananias e Safira morrendo diante dos apóstolos porque estavam mentindo ao Espírito de Deus. Nós vemos Tiago dizendo, nosso Deus é fogo consumidor. Nós vemos tantos exemplos em Apocalipse do Cristo que é fogo, o Cristo ressurreto. E nós precisamos entender que Deus não brinca com a sua glória. Deus é tão santo e a santidade de Deus não pode conviver com o pecado, não pode encontrar com o pecado. A santidade de Deus é tão intocável e tão
ele não consegue abrir mão dessa santidade porque é quem ele é. Que ao ver o seu filho tomado pelo pecado, identificado plenamente com o pecado, experimentando a morte do pecado, o pai precisa se retirar. O pai precisa se ausentar. O pai precisa se colocar em total separação, porque a glória de Deus é intocável. Deus não podia se aproximar da sua criação, da humanidade, sem que o preço pelo pecado fosse pago. A interrupção que havia sido feita lá no Éden, agora encontra o seu pleno cumprimento na cruz. E somente quando Cristo paga o preço total pelo pecado, é que Deus pode fazer um movimento de reaproximação. Senão, a humanidade seria fulminada. Porque é isso que acontece quando Deus se aproxima do pecado. Então nós vemos que o pecado é algo sério, não é algo leviano. Não é essa graça barata que muita gente prega e que muita gente vive. O pecado não é esse somebody love que algumas pessoas acham que é. A nossa redenção custou muito caro. E é por isso que os moravianos oravam e diziam que o Cordeiro receba em nós, ou seja, através da nossa obediência, através dos nossos frutos, através daquilo que nós fazemos porque fomos alcançados, que o Cordeiro receba em nós, através de nós, o sacrifício, o preço, o sacrifício, o preço do seu sacrifício, que ele receba em nós a recompensa pelo seu sacrifício. E aí nós vemos que mesmo abandonado pelo Pai, Jesus não deixou de confiar nele e de cumprir a sua missão. Mesmo experimentando a sensação mais horrível que já experimentou enquanto em carne, Jesus continuou cumprindo o roteiro que ele e o Pai haviam elaborado juntos. Como é que a gente sabe isso? Porque Jesus cita o Salmo 22. Ele continua citando a palavra de Deus, ele continua cumprindo as profecias, ele continua plenamente na sua missão. O Salmo 22 começa assim, e eu vou ler aqui o Salmo 22. Preste bastante atenção. Meu Deus, por que me abandonaste? Opa, você já ouviu isso? Por que estás tão longe de salvar-me? E isso aqui mostra a alma do Messias, que naquele momento não tinha nem força para falar mais, mas olha o que estava por trás de tudo que Jesus estava sofrendo. Esse é o Salmo 22, escrito centenas de anos antes de Cristo. Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite não recebo alívio. Tu, porém, és o santo. És rei, és o louvor de Israel. Olha, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor me abandonou. Mas eu continuo declarando que o Senhor é santo, o rei de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Olha Jesus, a identificação de Jesus conosco. Mas eu sou verme e não homem. Motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor. Olha, é o que aconteceu, que a gente acabou de ler. Que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno, és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Olha a profunda dor do Messias.
Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Nós vamos falar na semana que vem sobre o texto do Tenho Sede. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Eu posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si. A gente viu que isso, semana passada a gente viu que isso aconteceu. E tiraram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante, ó minha força. Vem logo em meu socorro. Ele continua confiando. Livra-me da espada. Livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembleia te louvarei. Jesus, na hora mais escura da alma, da sua vida, na hora que a sua alma estava experimentando o momento mais escuro e terrível da sua existência humana, continuou confiando e termina o salmo dizendo: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. E a outra coisa, meus irmãos, que nos impacta fortemente é que, mesmo com tudo isso, veja, se aquelas pessoas que estavam aqui, aqueles líderes religiosos, sabiam todo o Antigo Testamento de cor, era para eles verem que tudo que estava dito no Salmo 22, e Jesus citando o Salmo 22, textualmente, era para dar um clique na cabeça daquelas pessoas e falar: caramba, está se cumprindo o Salmo 22. Era isso que esse salmo significava e a gente estava entendendo errado. Mas mesmo com a citação do salmo, e não se esqueça, tudo isso está sendo falado com Jerusalém coberta por trevas. Pleno meio-dia, pleno 3 da tarde. Do meio-dia às 3 da tarde. Dia pleno. Aquela cidade está envolta em trevas completa. Com aquele Messias sendo crucificado, aquele homem sendo crucificado, citando o Salmo 22, dizendo: pessoal, sou eu. Sabe que nem o professor Girafales, quando falava assim, né, lá no Chaves, falava assim: a aritmética, e o pessoal, a aritmética, lembra do Chaves, quando o professor Girafales falava isso? Aquele povo não estava juntando, não estava entendendo. Eles estavam completamente cegos. As trevas que estavam cobrindo a terra simbolizavam as trevas que cobriam o coração e os olhos espirituais daquelas pessoas. Era trevas por fora e trevas por dentro. Aquela multidão estava completamente cega. Completamente cegada. Não havia nenhum discernimento. Nenhum discernimento. O Filho de Deus, que agora experimenta a separação total do Pai. Abandonado pelo Pai. Pagando o preço pelo pecado, que é algo extremamente sério, que cobrou o preço do próprio Filho de Deus pregado numa cruz. Que fala de um Deus santo, que aplica a sua justiça no seu Filho. Para que eu e você pudéssemos experimentar redenção. Eu oro para que os nossos olhos não se fechem com trevas como dessa multidão. Que o Espírito Santo de Deus jogue luz no nosso coração para que nós vejamos a obra do Calvário. Para que nós vejamos o que Cristo fez por nós. Essa semana, na sexta-feira, o texto da nossa live
da jornada para a Páscoa com o C.S. Lewis, o trecho de leitura era Romanos 8, dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E se nós podemos clamar isso por fé e reivindicar isso por fé, que mesmo em dias de fase vermelha, mesmo em dias de pandemia, mesmo em face da morte, mesmo em face das dificuldades financeiras, mesmo em face das dificuldades familiares, nada pode nos separar do amor de Deus. É porque um próprio Filho de Deus, um dia pregado na cruz, foi separado do amor do Pai. Se nós podemos dizer que nada nos separa do amor de Deus, nem as más notícias, nem as piores notícias, é porque um dia o Filho de Deus experimentou essa separação. Como pode, a pergunta que nós temos que terminar essa mensagem, meus irmãos, essa reflexão, como pode o próprio Filho de Deus ter morrido por mim e por você? Como diz a canção que a gente já cantou algumas vezes aqui, veja o amor do Pai. Mistério que não posso entender, quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. E aí diz, que amor tão grande, que amor tão grande. Quão grande amor. Eu quero encerrar com A.W. Pink, que escreveu e disse, eis aqui, falando sobre o meu Deus, por que me abandonaste? E ele diz, eis aqui um brado de desolação, possa você nunca ecoá-lo. Que nós nunca experimentemos essa desolação se nós estivermos em Cristo. Ele diz, eis aqui um brado de separação, possa você jamais experimentá-lo. Se nós estamos em Cristo, nada nos separa do amor de Deus. E ele termina dizendo, eis aqui um brado de expiação, possa você apropriar-se de suas virtudes salvíficas. Que eu e você, pela graça do Espírito Santo de Deus que testifica no nosso interior, que nós possamos nos apropriar da salvação garantida no Calvário. A morte do Filho de Deus que nos comprou a vida. As trevas que ele experimentou que nos trazem luz. Que possamos honrar o sacrifício de Cristo Jesus e viver em luz, em graça, em misericórdia. Nós estamos encerrando essa celebração com esse sentimento de gratidão e de pequenez diante do amor de Deus. Eu e você não fizemos nada para merecer esse amor, mas mesmo assim, Ele nos amou. Que você e eu honremos esse amor, que eu e você vivamos como filhos de Deus, que você tenha certeza nessa semana difícil, dura, com tanta gente sofrendo pelos fechamentos e lockdowns no Brasil, que eu e você tenhamos a certeza de que nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se aproprie disso, viva essa verdade, que Deus, o Espírito Santo, torne isso verdade para você. Que você viva todos os dias dessa semana debaixo da graça de Jesus, do amor do Pai e das consolações do Espírito de Deus. Eu quero lembrar que nessa terça-feira nós teremos a nossa live de oração no nosso Zoom. O link vai estar lá no nosso Instagram. E eu quero até lembrar que nós estamos com um canal no Telegram. Você pode acessar o canal do Telegram pelo link da bio do Insta. E nós temos um novo WhatsApp, também está no nosso link lá no Instagram, que é o 11
99301-7424. Você pode escrever para a gente, você pode mandar o seu pedido de oração, você pode pedir o seu aconselhamento pastoral, você pode conversar conosco. Live de oração na terça-feira e todos os dias às 8 horas da manhã, até dia 4 de abril. Nós estamos juntos, eu com vocês, lá no perfil do @ibmetrosp no Instagram, preparando para a Páscoa, refletindo nesse amor tão grande. Um grande abraço, Deus te abençoe, compartilhe esse link com mais pessoas, para nós espalharmos essa mensagem. Até semana que vem.